A paz do Senhor, meu nome é Odirley. Eu vou estar comentando aqui a lição de número 8 da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos no terceiro trimestre de 2018, estudando o livro de Levítico, que tem por tema nesse trimestre adoração, santidade e serviço. Os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. Na descrição desse vídeo eu vou deixar o endereço para que você possa baixar esses slides para você utilizar na sua aula, tanto no formato PPT quanto no formato PDF. E se essa aula foi útil para você de alguma maneira, deixe seu like, se inscreva no canal e, querendo Deus, nós estaremos gravando essas videoaulas todas as semanas para estar auxiliando professores e alunos da nossa Escola Bíblica Dominical. Lição de número 8, 19 de agosto de 2018, vai ser a data que vai ser aplicada essa lição. O título é A Sobriedade na Obra de Deus. Nós estamos dando continuidade então ao tema que foi trabalhado na lição anterior, que relata a história de Nadab e Abiú, filhos do sacerdote Arão, que entraram de maneira inapropriada na presença do Senhor e ofereceram aquilo que o Senhor não ordenara. Ofereceram fogo estranho na presença de Deus e por isso eles foram mortos, foram fulminados, pagaram um preço alto. E nós podemos inferir nas linhas que narram essa tragédia que o que causou essa irresponsabilidade desses dois sacerdotes foi o uso da bebida alcoólica. Então nós vemos já no título dessa lição que se tem duas coisas que não casam, embriaguez e obra de Deus. Então, para nós analisarmos o título da nossa lição, nós vamos utilizar aqui alguns sinônimos da palavra sobriedade. Sinônimos da palavra sobriedade moderação, temperança, seriedade, sensatez, seriedade. Então a nossa lição ela poderia ficar assim: a seriedade da obra de Deus. Aquele que quer servir a Deus e trabalhar na sua obra, ele deve se abster da bebida alcoólica ou de qualquer substância que tire o seu estado de consciência, que mexa com o seu domínio próprio, que altere a sua personalidade. Então o cristão ele deve se apartar dessas substâncias, não só o mas o uso excessivo de outros tipos de drogas que aumentam o desempenho ou que antidepressivos usados de forma abusiva, sem a prescrição médica. Tudo isso nós vamos estar vendo no decorrer do estudo dessa lição, que não é orientado pela palavra de Deus. Vamos passar aqui para frente. O textual: e não vos embriagueis com o vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Efésios capítulo 5, verso 18. Aqui nós temos então a orientação do apóstolo Paulo para a igreja primitiva, que o cristão não era para ele estar alcoolizado, era para ele ser sóbrio e buscar ser cheio do Espírito Santo. Hoje há alguns liberais que dizem que você pode utilizar a bebida alcoólica de maneira moderada, só que a palavra de Deus ela é imutável. A orientação do apóstolo Paulo para a igreja primitiva ela é vigente até os dias de hoje, tá? Então, o que o cristão deve fazer? Se abster do vinho e buscar ser cheio do Espírito Santo. Agora, se não está se abstendo do vinho, então ele não está buscando ser cheio do Espírito Santo, já está então em desobediência à palavra de Deus. Vamos lá para a nossa verdade prática, que diz assim: o exercício do ofício divino é incompatível com o alcoolismo, maus costumes e intemperanças. Nós temos um texto que está lá na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 5, que diz assim: mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, fazendo a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. São as orientações do apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo, para que ele sofresse as aflições, cumprisse o ministério dele,
mas de maneira sóbria. E para você, né, sofrer as aflições, cumprir o seu ministério de maneira sóbria, isso mostra que você tem que ter uma dependência de Deus. O que ocorre nos dias atuais é que as pessoas, muitos, para cumprir o seu ministério e suportar as aflições, estão recorrendo a substâncias, a drogas, ao álcool, e não estão recorrendo a Deus. E isso é totalmente incompatível com o ofício divino. Para servir a Deus, nós devemos recorrer a Ele nas aflições, não a álcool, não a outras drogas. Nós temos um exemplo muito triste no ano de 2014. O já falecido pastor Cisino, ele veio a público relatando a situação de muitos pregadores e cantores que participavam daquele evento, que eram pessoas escravizadas pelo álcool e por drogas, pessoas que entraram pelo caminho da maioria da sociedade hoje, que buscaram o refúgio para os seus anseios, para suas ansiedades nas drogas, seja lícitas ou ilícitas. Mas o cristão, ele deve buscar o refúgio em Deus. Vamos para a nossa leitura bíblica em classe. Nós vamos estar pulando aqui. Eu só quero chamar a atenção para o 1 Timóteo capítulo 3, versículo 3, para o último versículo aqui da nossa leitura bíblica em classe, que diz assim: não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Nós temos que tomar a palavra de Deus na sua totalidade. Aqui esse texto ele é um texto lido quando nós fazemos as separações e ordenações de obreiros na casa de Deus. E uma coisa que é muito cobrado, que a pessoa se abstenha do vinho, da bebida alcoólica. E corretíssimo, a Bíblia toda ela vai estar cheia de orientações e histórias que mostram o quanto é nocivo as drogas, o álcool na vida de um ser humano. Porém, eu quero abrir um parênteses aqui, nós não podemos nos esquecer dos outros aspectos que deve ser exigido de um homem de Deus, que ele não seja cobiçoso de torpe ganância e não seja avarento. Eu destaco isso aí, porque hoje, infelizmente, se cobra muito um aspecto, mas nós vemos muitos gananciosos e muitos avarentos na obra de Deus, e isto muitas vezes não é visto com tanta gravidade quanto o alcoolismo ou outras coisas. A palavra de Deus ela tem que ser tomada na sua totalidade. Vamos para frente. O objetivo geral da nossa lição é mostrar que o exercício do ofício divino é incompatível com o alcoolismo e os maus costumes. Então, aquele que quer servir a Deus e a sua obra, ele deve se abster do álcool, ele deve também se abster de qualquer prática que seja mal vista aos olhos de Deus. Os objetivos específicos que estão relacionados com os 3 tópicos que serão desenvolvidos na nossa lição: explicar o vinho na história sagrada, discutir a respeito do vinho no ofício sagrado, compreender que o ministro precisa ser cheio do Espírito Santo. Introdução. Na lição anterior acompanhamos a trágica história de Nadab e Abiú, filhos do sumo sacerdote Arão. Embora cientes de sua responsabilidade, eles não temeram entrar no lugar santo para oferecer fogo estranho ao Senhor. Por causa disso, Deus os fulminou ali mesmo, diante do altar do incenso. Então aqui nós temos a ilustração, nós podemos observar nessa ilustração, aí, nessa representação, uma espécie de zombaria de Nadab e Abiú. Consequência, eles foram mortos. Quando nós lemos esse texto, nós paramos para pensar e nos perguntar o que levou eles a agir de maneira tão irreverente e profana, sabendo que estes homens eram testemunhas oculares de grandes manifestações divinas em Israel. Eles viram a glória de Deus no Monte Sinai, estavam sempre ali com Moisés e Arão, homens de elevada estirpe, homens de profunda comunhão com Deus,
e mesmo assim eles agiram de maneira irreverente e profana. O texto bíblico ele vai nos levar, né, a crer que eles agiram dessa maneira porque estavam embriagados, né? E vocês sabem que uma pessoa embriagada ela é capaz de fazer coisas, né, que realmente escandalizam a qualquer um. A bebida alcoólica, não só a bebida alcoólica, mas outras substâncias entorpecentes, alucinógenas, ela tem a capacidade de aflorar aquilo que há de pior no ser humano, né? Vocês podem observar uma pessoa que faz uso da bebida alcoólica, se ela tem tendência a ser violenta, quando ela bebe, né, ela realmente fica muito mais violenta. Aquele que tem tendência a ser mentiroso, quando ele bebe, ele vai mentir muito mais. Então a bebida alcoólica ela tem a capacidade de aflorar aquilo que existe de pior no ser humano. E sabendo disso, nós vamos ainda fazer uso, né, dessa substância? Pelo contexto da narrativa sagrada, podemos concluir que ambos estavam embriagados, por isso profanaram insolentemente a glória divina. Guardemo-nos, pois, do álcool, das drogas e de outros vícios igualmente nocivos e destruidores. Então aqui, muito importante, né, nós trabalharmos na nossa sala de aula essa parte da nossa lição, da introdução, que diz: guardemos-nos, pois, do álcool, das drogas. O campo drogas ele é muito vasto. Nós temos separação entre drogas lícitas e drogas ilícitas, né? Drogas ilícitas são aquelas que, né, a polícia vive apreendendo, né? Nós temos o crack, a maconha, a cocaína, a heroína, LSD, tantas drogas ilícitas que são proibidas por lei de fazer venda e por consequência do seu uso. O cristão, será que ele usa drogas ilícitas? Eu já, né, citei aqui na introdução dessa aula que no ano de 2014, né, já com o senhor pastor Cezino, ele falou de pregadores e cantores que utilizavam aquela tribuna que faziam uso de substâncias ilícitas. Infelizmente, isso vem se tornando cada vez mais corriqueiro no meio cristão. Então, devemos nos guardar das drogas ilícitas, mas também das drogas lícitas. O que são drogas lícitas? O álcool é uma delas, né? O cigarro ela é uma droga lícita. E também, né, medicamentos que são vendidos em farmácias e que devem ser usados somente por prescrição médica. E hoje nós encontramos, né, um grande abuso desses medicamentos antidepressivos ou estimulantes e que mexem, alteram a personalidade, alteram o nosso estado de consciência, mexem com o nosso domínio próprio. Todas essas drogas elas são nocivas e nós devemos nos guardar delas, tá? O ministro cristão tem de ser um exemplo de temperança, sobriedade e domínio próprio. Vamos passando para frente. O ponto central: o exercício do ofício divino é incompatível com o alcoolismo e os maus costumes. Então esse é o assunto que a nossa lição vai girar em torno, né, desse assunto, né, da incompatibilidade do serviço a Deus, de você ser servo de Deus e fazer o uso dessas drogas, tá? O vinho na história sagrada. Nas Sagradas Escrituras, o vinho juntamente com o pão e o azeite é visto como bênção de Deus. Aliás, o vinho era usado até mesmo como remédio. No entanto, o seu mau uso levou homens santos a cometerem escândalos, torpezas e até crimes. Haja visto os casos de Noé, Ló e Davi. Então nós devemos entender que tudo aquilo que Deus cria é bom. Lá em Gênesis nós vemos que Deus ele cria todas as coisas e Deus, né, viu que tudo era bom. Porém o ser humano ele tem a capacidade de catar aquilo que Deus criou bom e transformar em coisa ruim. Por exemplo, né, a alimentação
ela é boa, é uma bênção deixada por Deus. Você deve, né, se alimentar. Porém, o ser humano, ele se alimenta além da conta, né? Acaba praticando a glutonaria. O sexo é uma bênção dentro do casamento. Fora do casamento, ele é uma maldição. Então, o ser humano, ele tem uma capacidade, depois da queda, de transformar aquilo que é bom em ruim, tá? E nós vamos ver que o mau uso do vinho, o que é esse mau uso do vinho? Transformar o vinho em bebida alcoólica, né? Levou os homens santos, como Noé, Ló e Davi, a cometerem, né, coisas horrendas. Esses homens que eram de elevada estirpe, elevada moral, exemplos que ficaram para nós na história de Israel, ao fazer o uso da bebida alcoólica, praticaram atos condenáveis. Imagina, né, pessoas como nós, se utilizarmos, né, essas substâncias, faremos muito pior. Então vamos aqui, né, passando para frente. A embriaguez de Noé. Após o dilúvio, Noé voltou-se ao ofício de lavrador e pôs-se a plantar uma vinha. E após ter preparado seu vinho, bebeu até embriagar-se. E já fora de si, o que aconteceu? A Bíblia fala que Noé se despiu na sua tenda, tá? Então veja bem, o que acontece, né, quando uma pessoa ela está embriagada? Essa pessoa acaba perdendo a vergonha, né? Ela perde o pudor, o senso, o limite daquilo que é vergonhoso, tá? Basta, né, algumas doses de uma bebida, né, para que uma pessoa que seja totalmente tímida, que tenha vergonha de se expor, vire o maior contador de piada, né? Ou aquela pessoa, né, que seja retraída comece a sediar mulheres, tá? Então, infelizmente, né, a bebida ela tem essa capacidade, o álcool ela tem essa capacidade de tirar a vergonha, o pudor das pessoas, tá? Então Noé, uma vez, né, embriagado, ele ficou nu dentro lá da sua tenda, e Cã, seu filho, o viu naquela situação, e em vez de honrar o seu pai, lá cobrir a nudez do seu pai, ele foi contar para Jafé e para Sem, seus irmãos. Nós podemos inferir do texto que ele acabou zombando de encontrar Noé naquela situação. A intemperança do patriarca trouxe-lhe sérios problemas familiares. O que resultou essa embriaguez de Noé? Primeiro, né, que quem que gosta de mostrar as suas vergonhas? Isso foi um ato vergonhoso, desonroso para Noé. Imagine você aí, né, se embriagar, se coloque na situação, se embriagar e seu filho chegar, ver você nu e sair espalhando para os outros. O pai estava embriagado lá, eu vi ele totalmente nu lá dentro da casa. É uma situação totalmente constrangedora e vergonhosa. Uma vez, né, recuperado dessa embriaguez e sóbrio, Noé amaldiçoou o filho de Canaã. Então essa é a primeira vez que a bebida alcoólica ela é relatada nas escrituras sagradas, e você já pode observar que ela está correlacionada com vergonha e com maldição. Se na história da Bíblia Sagrada nós vemos a bebida alcoólica relacionada com vergonha, com maldição, com destruição, nos dias atuais seria diferente? O álcool foi capaz de transtornar até mesmo um dos 3 homens mais piedosos da história sagrada. Lá em Ezequiel capítulo 14 e versículo 14, Noé é colocado como exemplo, né, de justiça e retidão. É por isso que devemos precaver-nos quanto aos seus efeitos. A devassidão das filhas de Ló. Dizendo-se preocupadas com a descendência do pai, as filhas de Ló embebedaram-no em 2 ocasiões. E em seguida tiveram relações com o próprio pai, gerando 2 povos iníquos. Quem se entrega ao vinho está sujeito a dissoluções como essa. Um servo cristão não pode cair nessa situação.
A narrativa bíblica nos fala, né, que, né, as filhas de Ló, dizendo então estar preocupada com a descendência de Ló, o embebedaram, né, e tiveram relações com Ló. Ló, ele era um homem justo, e provavelmente as suas filhas, elas assimilaram os valores ali de Sodoma e Gomorra, onde Ló habitou por muito tempo. E as escrituras nos falam que Ló, habitando naquele lugar, ele afligia sua alma devido à devassidão daquele povo. Provavelmente as filhas de Ló, elas assimilaram, né, a cultura ali dos sodomitas, e uma vez, né, que aconteceu todo aquele episódio da destruição de Sodoma e Gomorra, a mulher de Ló foi morta, tá? Fica então só Ló e suas filhas, e elas resolvem então embebedar, né, ao seu pai e se deitam com ele, praticam um incesto. Então Ló, né, um homem justo, e uma vez alcoolizado, ele acaba praticando uma relação sexual totalmente ilícita, acaba praticando, né, o incesto. Tudo isso, né, é relacionado aí com o mau uso, né, da bebida alcoólica. Agora aplicando para os nossos dias, né, quantas orgias acontecem embaladas por bebidas, por drogas, nos bailes funks, onde existe música e muitas drogas, muitas bebidas, e as orgias ali acontecem. O resultado disso, muitas gravidez precoce, crianças vindo ao mundo sem nenhuma estrutura, tudo isso consequência do uso de substâncias que acabam alterando a percepção da realidade, que acabam mexendo com o domínio próprio do ser humano, que são totalmente condenáveis, né, que são totalmente condenadas nas escrituras sagradas, tá? E da relação, né, incestuosa que Ló teve com suas filhas, veio dois povos totalmente idólatras, que são os moabitas e os amonitas. É o que está ilustrado aqui na nossa figura, né? Esses povos, né, os moabitas, por exemplo, eles tinham ali a adoração ao deus Moloque, que nós já tratamos nas lições passadas, né? Eles faziam o sacrifício de crianças, tá? Quem se entrega ao vinho está sujeito a dissoluções como essa. Um servo de Cristo não pode cair nessa situação. O vinho como instrumento de corrupção. Para encobrir o seu adultério com Batseba, o rei Davi convocou Urias, que estava na frente de batalha, embriagou-o e induziu-o a deitar-se com a esposa adúltera e já grávida. Se o seu plano houvesse dado certo, aquela criança ficaria na conta de Urias, o Eteu. Então, o rei Davi, né, fazendo um mau uso da bebida alcoólica, né, tentou usar essa substância para manipular Urias, para atingir o seu objetivo iníquo, para o seu objetivo pecador, né. Davi não foi, né, o primeiro e nem o último a tentar utilizar dessas substâncias, né, alucinógenas para manipular as pessoas. Fato é, por exemplo, que na Segunda Guerra Mundial foi constatado, né, o uso de muitas substâncias entorpecentes para desenvolver, né, para melhorar o rendimento dos soldados no campo de batalha, né. O exército alemão, o exército nazista, por exemplo, eles usaram, né, substâncias, né, usaram drogas que os capacitava, né, a ficar 3 dias sem dormir, a marchar por 3 dias, e os deixavam totalmente agressivos no campo de batalha, sem nenhuma misericórdia para com, né, os seus inimigos. Então, as drogas, elas são usadas também como um meio de manipulação, né, daqueles que acabam se tornando escravos daquela substância. Então, que Deus nos livre e guarde que nós venhamos se tornar escravo de uma substância como essa e acabar sendo manipulado, né, por quem quer que seja.
O pastor Claudionor de Andrade, no seu livro, né, ele faz um apontamento para as profecias de Apocalipse, dizendo que o anticristo, então, ele vai fazer o uso, né, dessas substâncias para dominar, né, a população mundial. A que ponto chega um homem fora da orientação do Espírito Santo? O rei de Israel usou o vinho para corromper um dos seus heróis mais notáveis. Nossas atitudes devem ser dirigidas pelo Espírito Santo. Síntese do tópico 1. O vinho faz parte da história e da cultura sagrada. O vinho no ofício divino. No Antigo Testamento, em sua oferta de manjares ao Senhor, os israelitas faziam-lhe também a libação de um quarto de vinho. Nessa oferenda, o adorador reconhecia que tudo que existe pertence ao Senhor. Em razão disso, deveria ser usado de forma santa e responsável, tudo quanto ele deixou-nos. Quanto aos ministros do altar, eram severamente advertidos sobre o uso de vinho. Leia com atenção Levítico capítulo 10, do verso 8 ao verso 11. Essa passagem deve ser aplicada também aos crentes de hoje. Tanto ontem quanto hoje, o álcool pode nos levar à ruína. Então, o vinho, ele era usado na oferta de manjares. Porém, a maioria dos estudiosos bíblicos, eles apontam que este vinho que era usado na oferta de manjares, ele não era fermentado, ele não era um vinho alcoólico, porque o fermento ele é o símbolo da corrupção, e nós encontramos nas escrituras sagradas, né, a orientação para que aquilo que fosse usado na oferta ao Senhor não tivesse fermento. Fermento é um símbolo do pecado. Então, muitos teólogos aceitam que aquele vinho não era um vinho alcoólico, não era um vinho fermentado, tá? E havia ali a orientação então para que os ministros, né, se abstivessem deste vinho. E essa orientação perdura até hoje. Por que nessa orientação? Porque o álcool pode nos levar à ruína. Quando nós analisamos o contexto da sociedade brasileira, né, quantas famílias destruídas pelo o álcool. Aí aqueles que defendem o uso de forma moderada. Mais uma vez eu faço a seguinte pergunta: as pessoas que hoje estão, né, no alcoolismo, eles começaram tomando 1 litro, 2 litros? Não, começaram utilizando de maneira moderada e depois, né, passaram para o vício, né, se tornando alcoólatras. E infelizmente existe igrejas, né, que adotam, né, o uso dessa bebida alcoólica de forma moderada. Aí também mais uma questão: imagina você, um ex-alcoólatra na tua igreja, e você autoriza o uso de forma moderada dessa bebida. Isso aí será uma porta, uma tentação muito forte, né, para essa pessoa que era um ex-alcoólatra. Então, se a minha atitude escandaliza a consciência do meu irmão, eu tenho que mudar essa atitude. É isso que o apóstolo Paulo fala lá na carta aos Coríntios, tá? Chegando aqui no segundo subtópico, no segundo tópico, no Novo Testamento, o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. Então aqui há muita discussão também se essa água que Jesus transformou em vinho, este vinho, se ele era o vinho alcoólico ou era apenas o fruto da vida, né? Um vinho não alcoólico. Então existe muitos teólogos que defendem que não era um vinho alcoólico e outros que defendem que era alcoólico, tá? Nunca vamos chegar num consenso. E ao instituir a Santa Ceia, ele fez o uso deste mesmo produto, a fim de simbolizar o seu sangue redentor. Desde então, a Igreja de Cristo vem utilizando o fruto da vide para oficiar a sua celebração, a ceia do Senhor. O fruto da vide seria o suco de uva, para fazer a Santa Ceia que Jesus instituiu, simbolizando, né, o seu sangue. Advertência quanto ao uso do vinho. É bem possível que Nadab e Abiú tenham entrado no lugar santo do tabernáculo sob o efeito do álcool, e sem qualquer temor ou reverência a Deus, apresentaram fogo estranho no altar divino. Logo após a morte de ambos, o Senhor fez uma séria advertência a Arão: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não
morrais. Então, aos sacerdotes foi totalmente proibido, né, o uso da bebida alcoólica. E quando nós começamos, né, quando nós analisamos, né, as páginas do Novo Testamento, nós vemos que o uso da bebida alcoólica, ela é também restrita, né, aos cristãos, ela é proibida aos cristãos. Tá? Então Nadab e Abiú, eles acabaram morrendo de forma prematura. Por quê? Porque utilizaram do álcool, e o álcool levou eles a praticar uma loucura. E não foram eles, né, os únicos personagens das Escrituras Sagradas que acabaram tendo sua vida ceifadas por causa do abuso do álcool. No livro de Daniel, no capítulo 5 e verso 2, nós temos a história do rei Belsazar, né, e lá no capítulo 5 e verso 2, a narrativa bíblica nos diz assim: havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebesse neles o rei e os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Então Belsazar resolveu lá dar uma festa, né, no seu reino, e uma vez embriagado, mandou trazer os utensílios, né, que Nabucodonosor tinha tirado do templo em Jerusalém. Aquilo foi a gota da água, né, para que a condenação viesse, né, sobre ele. Naquela mesma noite, né, ele foi morto, segundo a história, né, segundo a história. Para frente, o vinho não poderia fazer parte do ofício divino. Ministros cheios do Espírito Santo. Tendo em vista os exemplos lamentáveis e vergonhosos da história sagrada, o Novo Testamento faz-nos severas advertências quanto ao uso do vinho. Então o Novo Testamento ele vai mostrar para nós que o cristão ele não pode ser escravo da bebida alcoólica ou de qualquer substância, né, que altere a sua personalidade. Né? Recomendações aos ministros. O candidato ao santo ministério na igreja primitiva não podia ser um homem escravizado pelo vinho. Então, uma pessoa que é viciada, né, em bebida alcoólica ou em qualquer outra substância que altere a sua personalidade, ela não está apta ao santo ministério. Então, o ministro ele tem que ser uma pessoa liberta, não só da bebida alcoólica, mas liberta da pornografia, uma pessoa liberta da avareza, liberta do adultério, liberta de tudo aquilo que a Bíblia, né, mostra como ofensivo a Deus. Então jamais pode ser, né, um escravo, tem que ser nascido de novo. Não se pode confiar ao rebanho de Jesus Cristo a alguém dominado pela embriaguez. Quem governa tem de se abster das bebidas alcoólicas. Imagine você uma cena deplorável e deprimente, né? Imagina você, Nadab e Abiú, entrando lá no Santo dos Santos, né, falando arrastado, tropeçando no outro e com incensário na mão. Que cena deprimente, tá? Então, o correto é a abstenção total, né, de substâncias que alterem a nossa personalidade, né, que alterem o nosso domínio próprio. Recomendações à igreja. A recomendação de se abster dessas substâncias que alteram a consciência, que alteram a nossa personalidade, ela não fica só aos ministros, mas a toda a igreja. A recomendação quanto aos prejuízos decorrentes do vinho não se limita aos ministros do Evangelho, ela diz respeito também a toda a igreja. Portanto, que o verdadeiro cristão, afastando-se do vinho, busque a plenitude do Espírito Santo. A embriaguez não é um mero adorno cultural, é algo sério que tem ocasionado graves transtornos à Igreja de Cristo. Então, nós não podemos ser hipócritas e dizer, não, a Bíblia no Novo Testamento ela orienta só, né, que os ministros, né, se abstenham do vinho, da bebida alcoólica e de drogas. Quando nós olhamos para o texto de Efésios, capítulo 5 e verso 18, que é o nosso textuário que diz: e não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Isso não é uma orientação
para ministros apenas, é uma orientação para toda a igreja. E por que, né, essa recomendação do Espírito Santo para que a igreja venha se abster, né, dessas substâncias alucinógenas, dessas substâncias que nos tiram, né, do controle, do domínio próprio? É simples, é só você olhar para o contexto em nossa volta e ver a consequência do alcoolismo. É impossível que um cristão, em sua sã consciência, defenda, né, o uso dessas substâncias. Olha, os grandes, né, acidentes que nós temos na autoestradas, na sua grande maioria, está relacionada com o quê? Com o uso do álcool. A violência, né, contra a mulher. Quando você vai ver lá a raiz, né, a violência doméstica, você vai ver a raiz dessa violência, você vai ver que está lá a substância, né, que mexe com a consciência, que mexe com o domínio próprio do ser humano, tá? O abuso contra as crianças. Quando você olha por trás de todas essas tragédias e mazelas da nossa sociedade, você vê que está as drogas por trás disso, seja drogas lícitas ou drogas ilícitas. Até mesmo, né, os atentados promovidos, né, pelos aqueles extremistas do islamismo. Eu estava lendo algumas reportagens. Quando foi feita a análise do sangue deles, viu-se que ali, né, havia substâncias, drogas que os tiraram do estado de consciência, que os tiraram a sua percepção real do mundo e levaram essas pessoas a agir como monstros. E é isso que as drogas fazem: tiram a nossa percepção da realidade, tiram a nossa sensibilidade pela dor do outro e nos leva a agir como monstros. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi generosamente derramado sobre os discípulos. De início, eles foram tidos como bêbados, mas após o sermão de Pedro, todos vieram a conscientizar-se de que eles falavam e operavam no poder de Deus. Na sequência de Atos, deparamos-nos com os apóstolos e discípulos proclamando o Evangelho sempre no poder do Espírito Santo. Então, o que a igreja precisa, o que nós precisamos, não é de uma autorização, de uma liberdade para nos embriagarmos. O que nós precisamos é do Espírito Santo de Deus na nossa vida, porque aquele que tem o Espírito de Deus na sua vida, a presença do Espírito Santo, ele tem alegria. Muitas vezes as pessoas recorrem à bebida alcoólica para quê? Para encontrar alegria. Nós não precisamos da alegria do álcool, nós não precisamos da alegria da droga, nós já temos a alegria do Espírito Santo. Muitas pessoas recorrem às bebidas porque querem encontrar o que? Paz, descanso, refrigério, tá? E tudo isso nós encontramos em Deus. Então, para que nós vamos fazer o uso dessas substâncias? Tá? Não temos necessidade disso. Deus é a nossa suficiência. Quando nós olhamos lá para a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 14, 17, ele diz o seguinte: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Nós temos justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, por que nós vamos recorrer às substâncias entorpecentes? Tá? Do top 3, o ministro de Deus deve ser cheio do Espírito Santo. Vamos chegar à conclusão da nossa lição, que diz assim: quanto ao uso do vinho, sigamos o exemplo dos recabitas. Voluntariamente abstinham-se de qualquer bebida forte para que a aliança de seus ancestrais permanecesse firme. E por causa da sua fidelidade foram honrados pelo Senhor. Portanto, fujamos das bebidas alcoólicas e de outros vícios igualmente graves, a fim de que possamos ministrar ao Senhor com todo zelo e cuidado. Deus não mudou. Lembremos-nos de Nadab e Abiú. Então, né, nós fechamos nessa lição olhando para o texto de Jeremias, né, onde, né, os descendentes de Recabe, né, foram convidados por Jeremias para irem, né, ao templo
E lá foi colocado vinho diante deles, e Jeremias mandou que eles bebessem aquele vinho. Isso era uma orientação do Senhor que Deus tinha dado para Jeremias, porque queria mostrar uma lição. E os descendentes, né, de Recabe, os recabitas, né, falaram: não, nós não vamos tomar vinho, porque nós temos, né, uma aliança, né, com os nossos ancestrais, né, com o nosso pai, com o nosso avô, e é uma orientação dele para que não tomássemos vinho, e nós não vamos tomar. Tá? Então o que nós precisamos é dessa decisão, nós precisamos, né, dessa firme resolução na nossa mente em permanecermos fiéis à aliança que nós temos com Deus, tá? E fugir dessas substâncias que alteram a nossa personalidade, que alteram, né, a nossa percepção da realidade, e que muitas vezes levam o ser humano a se comportar como um monstro. Deus deseja algo muito melhor para o seu povo. Deus tem o melhor dessa terra, né, para nós, meus irmãos, e com certeza não é a bebida alcoólica. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Até a próxima aula.